Olá, senhores, aqui é o Tenente Farias, eu sou instrutor de combate a incêndio aqui do Cefap e a gente vai iniciar o nosso conteúdo aqui com a temática da teoria do incêndio, certo? Então, seguiremos esse sumário. Então, primeiro a gente vai falar do estudo da combustão, a gente vai falar sobre diferenças aí de um incêndio compartimentado e um incêndio ao ar livre, como é que é a dinâmica entre os dois. A gente vai abordar bastante sobre as fases e desenvolvimento do incêndio e sobre os fenômenos de comportamento extremo do fogo, certo? Os objetivos nossos aqui é relembrar conceitos previamente ensinados referente à teoria da combustão, compreender como o incêndio se desenvolve, conhecer as características de cada uma das fases do incêndio e compreender quais são os fenômenos extremos do fogo e como eles são ocasionados, certo? Então, primeiro a gente vai começar com o estudo da combustão, e isso é essencial aí para a gente poder construir de uma forma mais prática o conhecimento. A gente precisa de alguns pilares ali mais teóricos e mais técnicos, né? mais específicos, vocês vão entender já já. Então a gente começa falando aqui sobre combustão, né? O que seria uma combustão? Como é que a gente consegue classificar uma combustão? E combustão, por definição, é uma reação química na qual um material combustível reage de uma forma oxidante, chamado de comburente, e que normalmente é o oxigênio, produzindo energia na forma de calor e muitas vezes luz. Essa reação depende de uma energia de ativação para que se inicie e, após iniciada, prossegue de uma forma autossustentável, certo? E a gente tem esse conceito bem característico dentro do que vocês já devem conhecer, que é o triângulo do fogo e o tetraedro do fogo, certo? Então, de onde vem esse conceito, né? Então, com a reação química da combustão, ocorre a formação dos radicais livres, que contêm uma elevada quantidade de energia, e dessa forma, esses elementos reagem com outras moléculas, formando mais radicais livres, e assim sucessivamente, de forma a expandir a combustão. Então, a gente cria, né, três pilares necessários para uma combustão, que são combustível, certo? Comburente, que mais comumente é o oxigênio, e o calor, tá ok? E a figura do tetraedro do fogo, que é da onde surgiu isso, né? O que é? Nada mais é do que a inclusão do elemento reação em cadeia aí, para que essa combustão dê continuidade. Então, o triângulo do fogo é como se fosse a pura e simples combustão, o que ela precisa. E um incêndio, uma combustão continuada, ela já está mais semelhante ao tetraedro do fogo, justamente por esse ponto que o triângulo do fogo não abrange, que é a continuidade daquele incêndio ali. Ou seja, a própria energia gerada da combustão faz a liberação a ocorrência da liberação de mais radicais livres daquele entorno ali, e esses radicais livres dão continuidade à combustão, certo? Como combustível, ok? Então, a gente entende ali agora mais um conceito um pouco solto assim, mas na nossa construção do conhecimento isso vai se conectar com tudo que a gente está falando aqui, que é o calor, certo? Então, aí fica a pergunta aí, qual é a diferença? Você consegue diferenciar o que é calor de energia térmica de temperatura? Beleza? Então, dentre esse questionamento aí, entre essas três coisas que parece ser a mesma coisa, mas não são. Então, o calor, fisicamente falando, é a transferência de energia térmica, ou seja, energia cinética das moléculas, de um corpo para outro graças à diferença de temperatura. Então, eu tenho dois corpos, certo? Necessariamente, a diferença de temperatura de um corpo para outro vai criar um fluxo de calor, certo? Então, necessariamente, essa diferença de temperatura que vai causar esse fluxo de calor, tá ok? Então, esse é um ponto bem importante aqui para a gente entender a dinâmica a partir daqui, ok?
Então, o que seria esse fluxo de calor, né? Onde a gente consegue associar isso de uma forma mais concreta? Então, por definição, o fluxo de calor é a grandeza que mede a quantidade de calor, energia, que passa de um corpo para outro durante um tempo. Em outras palavras, é a velocidade com que o calor é transmitido. E o fluxo de calor está diretamente relacionado com a área de contato entre os dois corpos. Quanto maior for essa área de contato, maior será o fluxo de calor e maior será a velocidade dessa troca de calor. E aqui tem dois exemplos, né? Esses cubos de gelo mais comumente presentes em restaurantes, e aqui uma foto que se assemelha a algum tipo de serragem. Então, por que em restaurantes o cubo de gelo ele é furado em comparação com o cubo de gelo doméstico, ali, daqueles mais comuns de bandeja de plástico? Justamente porque a maior área de contato do gelo com aquele outro material que está em temperaturas diferentes faz com que essa troca de calor, ou seja, esse fluxo, seja numa velocidade maior. Ou seja, qual é a função do gelo se não é gelar a bebida mais rápido? Então, esse furo auxilia aumentando a área de contato do gelo com a bebida, e essa área de contato maior vai propiciar uma velocidade de troca de calor maior, certo? E isso se assemelha também a combustíveis, por exemplo. E a gente vai ver um pouco mais para frente, né? A combustão, quando eu tenho a combustão de um material combustível, quando eu tenho uma área de contato muito grande, naturalmente isso vai aumentar o meu fluxo de calor e isso vai fazer com que a combustão seja bastante acelerada, tá ok? Então fica esses dois exemplos aqui. Então aqui a gente já começa a entrar na forma com que esse calor se propaga, e teremos três formas, certo? Que são condução, e o que ela tem? Ocorre nos sólidos, certo? Ocorre de molécula a molécula. Para a transmissão por condução entre corpos distintos é necessário o quê? Contato. Então, a condução ela ocorre em meio físico, certo? Segunda forma de propagação é convecção. Então, ela ocorre nos fluidos, ocorre pelo deslocamento dos fluidos em razão da diferença de densidade, e ela tem uma tendência vertical para cima, mas ocorre horizontalmente se houver um obstáculo físico, tá? E ela vai ter um papel importantíssimo no entendimento de um conceito mais à frente, tá? Então, segura aí. E o terceiro, irradiação. Não necessita de meio físico, decai com o quadrado da distância e todos os corpos emitem, certo? Então, ela é emitida em todas as direções, ok? E quais os efeitos que esse calor vai causar nos meus materiais? Então, tem efeitos bem característicos que são o quê? Aumento da temperatura, aumento do volume, então o material ele vai ter uma tendência a dilatar, diminuição da densidade, e quando eu tenho densidade ele é o quê? Lembra lá da fórmula de física lá, densidade é igual a massa sobre volume. Então, se eu tenho uma densidade diminuída, necessariamente eu tenho numa mesma massa, o que acontece com o volume? Ele aumenta, certo? Deixa eu tentar desenhar aqui para ficar mais massa sobre volume. Então, necessariamente, se eu tenho uma diminuição da densidade e eu tenho um volume específico de um material no mesmo volume, o que acontece? Se eu tenho numa mesma massa, o que acontece com o meu volume? Necessariamente ele vai aumentar, certo? Então ele vai ter uma tendência a se expandir. E guarda essa informação que a gente vai usar ela já já. Mas o que eu vou ter de efeitos do calor nos materiais? Eu vou ter mudança de estado físico, que seria o quê? Se eu exponho calor a um bloco de gelo, o que acontece com esse gelo? Ele vai mudar de estado físico, ou seja, ele vai virar água, certo? E o que é característico a mudança de estado físico? Então, se eu retirar calor daquela água, também vai acontecer o quê? Ele vai voltar para o estado em que ele estava antes, certo?
E eu também vou ter a mudança de estado químico. Então, qual é a diferença da mudança de estado químico para a mudança de estado físico? Então, a mudança de estado físico, eu vou conseguir transitar de um estado para outro, né? A mudança do estado químico já não. Ela já se trata de uma degradação daquela molécula. Ou seja, se eu tenho uma molécula de um material e eu ofertar calor, né, nesse material, ele vai chegar a um ponto em que ele vai degradar, ou seja, ele vai quebrar suas moléculas de modo que elas não se reconstruam novamente, certo? Então, é o que a gente chama de termólise, ou seja, o desprendimento daquele material em frações bem pequenas, mas ele vai ficar suspenso naquela fumaça, certo? Então, temos esses cinco efeitos do calor nos materiais e o mais importante que a gente vai utilizar bastante é a questão da degradação química, que é a termólise, certo? Então aqui a gente já entra nos pontos notáveis da combustão, que são três, certo? Primeiro deles, ponto de fulgor, que é o quê? É a temperatura mínima na qual o corpo combustível começa a desprender vapores e que se incendiou em contato com uma fonte de calor. Só que, ao retirar essa fonte de calor, a chama não se mantém devido à insuficiência da quantidade de vapores, beleza? Segundo ponto, ponto de combustão, que é a temperatura mínima, no qual o corpo combustível começa a desprender vapor, que se incendeia em contato com a fonte ígnea e mantém-se queimando mesmo com a retirada da fonte. E terceiro ponto, que é o ponto de ignição, que é a temperatura na qual se desprendem combustíveis que entram em combustão apenas com contato com oxigênio, independente de qualquer contato com qualquer outra fonte de calor, tá ok? São pontos notáveis que já se fala há bastante tempo, mas que como faz parte do que estamos abordando aqui, nada mais justo do que relembrarmos eles e abordar, tá? E aqui a gente começa a destrinchar um pouco também sobre as características do combustível nessa relação como um todo. Então, temos mais comumente os combustíveis sólidos e os combustíveis líquidos. Os sólidos, o que eles têm de característica? Eles não queimam diretamente no estado sólido, salvo metais alcalinos, e a gente vai entender isso já já. Eles sofrem a termólise, que é aquela decomposição química que a gente acabou de falar, certo? Então, e os combustíveis líquidos não sofrem termólise, eles sofrem a vaporização, certo? Então, eles possuem ligações intermoleculares fracas e que a temperatura ambiente ela já é um ambiente propício para o desprendimento desses combustíveis. Então, isso causa, né, a facilidade da combustão no caso dos combustíveis líquidos, tá ok? E por que eu estou falando, por que a gente fala de não queimam diretamente no estado sólido? Porque necessariamente ele vai precisar entrar em contato com uma fonte ígnea para haver essa degradação, e essa degradação química que a gente já falou, ele vai causar o desprendimento de combustíveis, e esses combustíveis que vão se desprender que vão entrar em combustão, tá? Então, aqui a gente já começa a entender que a disposição desses materiais vai influenciar muito na forma com que essa combustão vai acontecer. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, tem exemplo de vários tipos de disposição de material. Então, um material sólido, ou seja, uma madeira disposta como se fosse uma tora de madeira. E depois uma tábua, serragem e pó de serra. Então, à medida com que eu aumento a minha superfície de contato, eu vou precisar de uma energia de ignição menor, certo? Então, por exemplo, uma tora, ou seja, precisa de uma energia muito grande para poder haver essa degradação do material, para assim ele entrar em combustão. Diferentemente de um pó de serra que tem uma área de contato muito maior, para que essa energia seja necessária para iniciar a combustão
vai ser bem menor para poder desprender, haver essa quebra e ele entrar em combustão, a ponto disso ser muito mais rápido, de forma óbvia, né? Não pode ser do que numa tora inteiriça. E a disposição do mesmo material também vai influenciar na forma com que essa combustão vai acontecer. Então, o material que está ali na horizontal, ou seja, os gases se elevam por causa da convecção, ou seja, toda a caloria gerada por convecção dessa combustão aqui, ela vai subir, certo? Como a gente já falou. Então, essa energia vai ser dissipada no ambiente, diferente de uma disposição em que essa tábua está na vertical. Ou seja, toda essa convecção gerada por essa combustão aqui vai transmitir calor para essa tábua e essa propagação dessa combustão aqui, propagação desse incêndio nesse material, vai se dar de uma velocidade bem mais rápida. Então, o que fica característico aqui para a gente? Maior superfície exposta, mais rápido aquecimento, maior liberação de vapores, mais rápido o processo de combustão. Beleza? Ficou bem claro isso? E aqui a gente já entra nos tipos de chama, né? A gente vai ter como característica dois tipos de chama, certo? O primeiro tipo deles, chama difusa. São chamas onde a mistura entre o combustível e o comburente se dão no mesmo local da zona de queima, certo? Então, exemplo principal para a gente, mais didático para exemplificar uma chama difusa é a vela, certo? Geralmente as chamas difusas promovem a grande criação de resíduos, fuligem, fumaça negra, e a gente vai entender de onde vem essa fumaça negra, certo? O principal fator é a perturbação na ponta da chama, que pode ser causada pela presença de anteparo, capa térmica ou pelas próprias correntes convectivas, tá ok? E segundo tipo de chama, chamas pré-misturadas, certo? São as chamas onde a mistura entre o combustível e o comburente se dão em locais diferentes da zona de queima. Então, a mistura aqui entre o combustível, que no caso aqui numa cozinha, num fogão, é o GLP. Então, esse GLP vai se misturar num ponto diferente do qual ocorre a queima, que é literalmente a boca do fogão. Então, essa mistura entre ar e o GLP vai se dar em local diferente. Então, isso é um exemplo de um tipo de chama pré-misturada, tá? E essa chama, ou seja, essa combustão vai gerar que produtos para mim? Então, o primeiro deles é a chama. Então, são os gases incandescentes visíveis ao redor da superfície do material em combustão. Calor, então, energia liberada pela combustão que propicia o aumento de temperatura e dá continuidade à combustão, ou seja, é a energia térmica em trânsito. E gases resultam da modificação química do combustível associado com o comburente. Então, a combustão produz, entre outros, monóxido de carbono, dióxido de carbono e o ácido cianídrico. Tá, ok? Então, mais comumente são produzidos esses gases da combustão. Então aqui a gente vai assistir um vídeo para poder exemplificar melhor essa questão da produção da fumaça negra, tá? Tomando como exemplo, no caso, uma chama de uma vela. Então, temos aqui uma descrição básica aqui no início. Aqui ele separa em dois trechos, na qual o trecho de baixo ali é onde a chama aquece a cera da parte de baixo, e essa cera vai desprender carbono, e esse carbono vai subir e reagir com oxigênio em contato com a chama, vai retroalimentar essa combustão, tá? E aqui eu vou pular justamente para esse ponto. Então temos uma chama na qual não tem produção de fumaça. Então o que acontece para a produção de fumaça e o porquê que isso acontece? Vamos lá. Exatamente no mesmo momento em que eu coloco um anteparo nessa chama, ou seja, eu perturbo essa chama, eu impeço que os combustíveis que
estão queimando da base daquela chama vão se degradando por completo. Então, de baixo para cima, os combustíveis vão subindo de encontro a essa chama, certo? Então, essa cadeia carbônica que é grande, ela vai se quebrando e se consumindo à medida com que a chama aumenta. Então, na ponta dessa chama, no seu ponto mais alto, é onde tem a sua queima completa, certo? Então, ou seja, só liberando que produtos? Dióxido de carbono e água, certo? Então, se em algum momento eu coloco um anteparo nessa chama, eu não permito com que essa cadeia carbônica ela se quebre por completo. Então, se eu coloco um anteparo, essa cadeia carbônica vai ser liberada no ambiente, ou seja, liberada na fumaça, certo? Então, é daí que vem a produção da fumaça escura, ou seja, fumaça negra. Ela vem da perturbação da chama. A chama não está conseguindo consumir a cadeia carbônica por completo, certo? Até aí tudo tranquilo? Então, só que eu não tenho apenas essa forma de perturbação da chama, eu tenho algumas outras formas, e aqui ele até exemplifica elas também. Vamos seguir. Segundo tipo de perturbação da chama é uma zona suboxigenada, certo? Então, se eu não consigo degradar a minha cadeia carbônica ao longo da chama porque eu tenho um anteparo, eu também não vou conseguir consumir essa cadeia carbônica se eu não tiver comburente para que ela seja consumida, certo? Lembra? O triângulo do fogo tem o combustível, o comburente e o calor, ok? Então aqui ele produz essa zona suboxigenada com um copo, fazendo com que ali dentro daquele copo seja consumido aquele comburente ali de dentro e a ponto de criar uma zona em que a combustão não consegue ocorrer por completo, ok? E alguns outros detalhes sobre o combustível, né? Um detalhe também importantíssimo, já que a gente está falando de combustíveis gasosos, né? Que são os limites de explosividade. Então, em todo combustível gasoso, a gente vai ter um limite inferior e um limite superior. Então, a faixa de explosividade vai ser compreendida entre esses limites de porcentagem ali, dentro daquele volume completo ali daquele ambiente, tá? Então, aqui eu tenho alguns materiais, algumas substâncias, né, combustíveis, e um limite de explosividade inferior e superior característico para cada um, certo? E isso vai dizer o quão grande ou não vai ser essa faixa de explosividade.
De modo que, se eu tiver uma porcentagem maior do que o meu limite superior, a combustão não ocorre. E eu também, se eu tiver uma porcentagem menor do que o meu limite inferior, a combustão também não ocorre, certo? Então eu preciso estar dentro daquele limite lá, ou seja, uma proporção ideal entre combustível e comburente naquele ambiente, ok? E aqui a gente começa a entender mais dessas características dessa fumaça produzida por essa chama, tá? E quais vão ser as características que essa fumaça vai possuir? Então, teremos 5 características. Então, ela vai ser quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica, certo? Por que quente? A combustão ela vai liberar calor e essa fumaça vai propagar esse calor para pontos distantes do foco. Lembra que a gente falou da convecção? Então, a produção de calor que vai se dar naquele foco vai ser carregado por convecção pela fumaça, tá ok? Ela vai ser opaca porque ela vai estar repleta de fuligem que vai dificultar a visualização do bombeiro militar no ambiente. Ela vai ser móvel porque ela vai se deslocar por convecção verticalmente e horizontalmente, tá? E ela vai ser inflamável, porque lembra, se a gente está se tratando de fumaça negra, necessariamente eu tive uma chama perturbada que produziu essa fumaça, e essa fumaça ela vai estar repleta de cadeias carbônicas que não foram consumidas totalmente pela combustão, certo? Então vão ter fragmentos daquele combustível soltos e dispersos na fumaça. Isso vai fazer com que ela seja inflamável. Então, ponto de alerta não dar atenção à fumaça é um erro muito comum, certo? E ela vai ser tóxica porque seus produtos são tóxicos, irritantes e asfixiantes, beleza? E como vai se dar o desenvolvimento desse incêndio, considerando tudo que a gente abordou até agora. Então a gente vai começar a juntar isso tudo. Então, o incêndio compartimentado é um incêndio que se processa em local limitado por tetos e paredes, ok? Isso vai implicar no acúmulo dessa fumaça dentro daquele ambiente. Então, vai haver a produção de fumaça, ela vai se deslocar para cima, quando ela tocar o teto, ela vai se espalhar horizontalmente, acumulando o máximo naquele ambiente ali. Primeiro ponto, 70% da energia é liberada pela convecção. Então, 70% da energia produzida naquele foco ali é a convecção que vai carregar. E as principais variáveis que vão influenciar o desenvolvimento daquele incêndio é o quanto que eu tenho de oferta de oxigênio e o feedback radiativo. Se eu estou falando de 70% da energia carregada pela convecção, por onde a fumaça passar, ela vai liberar essa energia, ou seja, transmitir por irradiação essa energia de volta em ambiente onde, por vezes, não foi queimado, certo? Então, ela vai se locomover, ela vai sair da onde está localizado o foco e ela vai se locomover radialmente para distante do foco, distribuindo toda aquela energia que ela carregou do foco, ou seja, toda não, 70% daquela energia de volta nos materiais não queimados ainda, certo? E aqui a gente começa a dividir esse incêndio, esse desenvolvimento do incêndio em fases. Primeira fase dele é fase inicial, ou seja, incipiente. As 4 fases. Primeira, fase inicial. Segunda, fase crescente ou fase de desenvolvimento. Terceira, fase de desenvolvimento completo. E a fase de decaimento, ok? Então, de forma prática, aqui a gente vai destrinchar fase por fase, dando a cronologia aos fatos aqui. Eu tenho um exemplo aqui como uma quimba de cigarro em contato com esse sofá e essa fonte ígnea aqui vai em contato com o tecido e a espuma do sofá. O que vai acontecer? Vai ocorrer a secagem desse material. Então, primeiro esse material vai secar por completo, ou seja, ele vai liberar toda a água que tiver nele e vai ser iniciado o aumento da temperatura dessas moléculas aqui em volta e que estão em contato com essa fonte ígnea aqui. Beleza? Então, o primeiro ponto é esse.
Assim que o material secar, ele vai começar a liberar vapores combustíveis e vai continuar aumentando a temperatura dessa molécula até a gente atingir o ponto de fulgor aqui, ok? E aí eu tenho a primeira ocorrência de chama, certo? E aqui eu vou ter um aumento dessa chama à medida com que ela é alimentada pelo comburente existente ali em volta, no seu entorno, e o aumento da produção de vapores combustíveis adjacentes ao foco. Então, em volta desse foco aqui também vai ocorrer a secagem dos materiais. Assim que o material secar por completo, ele vai começar a desprender vapores combustíveis em volta aqui, e esses vapores combustíveis vão alimentar o foco, gerar mais calor e mais vapores combustíveis. E à medida com que essa chama ela vai aumentar de tamanho e vai aumentar de proporção também com os materiais em volta ali que ainda não entraram em combustão, tá ok? Essa chama vai se erguer, certo? Em uma coluna de vapores combustíveis, ela vai ganhar altitude e volume. E ganhando altitude, ela vai ganhar cada vez mais com a produção dos vapores combustíveis no seu entorno. E esses vapores combustíveis vão começar a se acumular na parte mais alta desse ambiente aqui. Então, lembra daquela fórmula, né? Pivot-Poisson da física? Então, se eu tenho a uma mesma pressão um aumento de temperatura, eu também tenho o quê? Um aumento de volume, certo? Então, se esse volume vai aumentar e eu estou tratando de uma mesma massa, o que vai acontecer com a minha densidade? Vai diminuir. Se a minha densidade diminui, em comparação ao ar, ela ganha altitude ou perde altitude? Então, ela ganha altitude. Então, toda fumaça produzida pelo foco, ela vai ser produzida para cima, certo? Então, e ela vai começar a se acumular de cima para baixo, certo? Isso vai fazer com que os gases aquecidos eles se acumulem aqui em cima. E no momento em que a chama tocar o teto, vai ocorrer a mudança de fase. Então, essa chama vai ganhar volume, vai em algum momento tocar esse teto aqui, e aí a gente vai iniciar a perturbação dessa chama. Ok? E aí, resumidamente, a fase inicial, eu vou ter o início do processo da secagem em termólise do foco, a temperatura pouco acima do ambiente, certo? Não se percebe o incêndio externamente do cômodo. A formação da capa térmica vai ser de maneira inicial ali. A fumaça branca, de branca acinzentada, mas bem laminar, sem muita velocidade, sem muita turbulência, ela vai estar bem serena ali. E ela vai ser limitada pelo combustível. Isso quer dizer o quê? Que a forma com que tiver disposto esse combustível que vai ditar como vai ser a velocidade dessa fase ou não. Okay? Isso vai ser limitado pelo combustível. O fogo pode ser debelado com extintor nessa fase inicial aqui. Okay? E a transição dela é quando as chamas vão tocar esse teto. Então, chama tocou no teto. Eu sei que o desenho aqui não está literalmente tocando o teto, mas a intenção é desenhar mais coisa aqui em cima, por isso que eu não coloquei, por isso que a gente não colocou ela tocando de fato no teto. Então, com o toque dela no teto, a gente inicia a fase de desenvolvimento, certo? Isso vai se dar de que forma? Produção bem volumosa, bem mais volumosa de fumaça negra a partir desse momento. E a gente vai começar a perceber as correntes de convecção dentro dessa dinâmica desses fluidos aqui dentro, certo? Então, dentro aqui, logo na parte superior da chama eu vou ter uma pressão positiva, certo? Então isso vai querer dizer o quê? No topo da minha chama eu vou ter sendo produzida uma fumaça e essa fumaça sendo expulsa
pela parte de cima da chama. E na sua base, o que eu vou ter? Uma pressão negativa, ou seja, a corrente de ar e comburente que estiver entrando por esse ambiente ou ofertada no ambiente de uma forma qualquer, ela vai ser atraída por essa base dessa chama aqui. Então, eu vou ter diferenças de pressões positivas e negativas aqui dentro. Então, os gases, naturalmente, que se aquecerem, eles vão subir, vão criar essa zona de baixa pressão, aqui na parte inferior da chama, e eles vão se acumular no teto, querendo sair, assim gerando uma zona de pressão positiva, ou seja, eles vão se distanciar do foco de maneira radial, ok? Aqui nesse ponto a gente vai ter um efeito de estratificação dessa fumaça, ou seja, toda essa fumaça produzida pela chama no foco, ela vai se acomodar de cima para baixo de modo que o seu ponto mais quente vai ser aquele mais próximo ao teto, de uma forma que se crie um gradiente à medida com que ele vai descendo, ele vai diminuindo de temperatura, ou seja, vai haver essa estratificação dessa fumaça, certo? E ela, no seu ponto mais alto, vai ser onde eu vou ter uma temperatura mais elevada também. E aqui eu vou ter a formação do meu plano neutro, que vai ser aquele limite inferior ali da minha capa térmica, certo? Do meu acúmulo de fumaça. E o que a gente já falou da questão da pressão positiva e a pressão negativa, sempre onde sendo positiva na produção de fumaça e negativa atraindo o comburente e o ar na parte de baixo sendo direcionada para o foco, ok? E aqui a gente vai ter uma produção cada vez maior de fumaça e cada vez maior uma produção também de vapores combustíveis, porque se a fumaça se acumular de cima para baixo, ela vai estar perturbando cada vez mais aquele foco, e à medida com que essa temperatura vai sendo mantida, ela vai ser liberada, mantida pela fumaça, ela vai ser liberada nos materiais no seu entorno. E aqui, exemplificando pelas fumaças aqui cinzas, né, todos os materiais na sequência secando e depois, logo na sequência, desprendendo vapores combustíveis. E esses vapores combustíveis vão subir e se acumular nessa fumaça aqui. E aí o questionamento, a fumaça é combustível? Claro que ela é combustível justamente por causa desse processo, ok? Então, diminuição da ventilação, aqui eu vou ter o início de uma subventilação aqui, ou seja, uma diminuição desse volume dessa chama, certo? Mas a temperatura continua grande, um grande volume de vapores combustíveis e uma queima ocorrendo e em algum volume oxigênio suficiente, cada vez menos, certo? Então, à medida com que isso vai ocorrendo, eu vou ter esses fenômenos aqui, tá ok? E aí, nesse ponto aqui, a gente vai ter uma virada de chave, ou seja, recapitulando, a gente vai ter uma enorme energia acumulada por essa fumaça, bastante combustível já acumulado nela e sendo desprendido pelos materiais em volta do foco e que estão em contato por radiação dela, certo? Então, o tapete, a mesa de centro aqui, o sofá mais distante do foco vai estar em contato por radiação dessa fumaça, ou seja, vai estar acumulado aqui no ambiente como um todo, e essa temperatura vai subindo cada vez mais. O que vai acontecer na sequência? E aqui, à medida com que essa temperatura carregada por essa fumaça vai aumentar,
eu vou ter um efeito que, lembrando do tetraedro do fogo, aqui eu tenho combustível, tenho. A fumaça é combustível. Vou ter comburente? Vou ter comburente. Então, o comburente aqui vai ser o quê? Desse último terço aqui do ambiente. Eu vou ter um calor, uma fonte ígnea? Vou ter um calor, porque eu vou estar atingindo, nesse ponto aqui do incêndio, eu vou estar atingindo um ponto de ignição, ou seja, o que vai acontecer com a base dessa capa térmica aqui? Ela vai entrar em combustão, porque tem uma temperatura ideal, tem o combustível ofertado e tem o contato do combustível com o comburente, certo? Então, isso vai acelerar muito o processo de termólise e quebra dos materiais que ainda não entraram em combustão. Outro efeito disso também é a formação de alguns bolsões de ar dentro dessa fumaça que vão estar expostos ao mesmo efeito, ou seja, dentro do bolsão de ar eu vou ter o comburente, vai estar em contato com o combustível, que é a fumaça, e eu vou ter a ignição desses bolsões formando o que a gente chama de ghost flame, certo? Que são clarões dentro da fumaça aí. E se eu tiver nesse estágio aqui de avanço do incêndio, se eu tiver qualquer saída, né, qualquer escape, ou seja, janela, porta aberta, basculhante, eu vou ter o contato dessa fumaça combustível com o comburente externo. E, da mesma forma, vai entrar em combustão e a gente vai ter aquela visão do lado de fora da labareda saindo pela janela. Quer dizer que o foco está próximo àquela janela, próximo àquele basculhante, próximo àquela porta? Não, não necessariamente, certo? Então, esse vai ser o efeito do acúmulo de uma fumaça com temperatura elevada e em contato com o comburente entrando em ignição, certo? E aqui na fase de desenvolvimento a gente vai ter, resumidamente, secagem e termólise de todos os combustíveis, temperaturas altas, produção de fumaça negra com estratificação da fumaça, formação de plano neutro bem definido. A limitação aqui vai ser o comburente, porque quanto mais comburente eu tiver, mais aquele incêndio vai se desenvolver, só que esse comburente também vai ter seu espaço ocupado pela fumaça, certo? Então, se eu tiver muito comburente ofertado, o desenvolvimento vai correr muito rápido. Se eu tiver pouco comburente ofertado, ou seja, uma limitação de uma porta fechada, isso a gente vai entender também esse processo de como funciona essas limitações, se essa limitação entra dentro desse desenvolvimento, eu vou aqui ser limitado pelo comburente, certo? Eu vou ter a possibilidade de ocorrência de clarões nas fumaças, que eu já tinha falado, o ghost flame, e a possibilidade de ocorrência do rollover e do flame over, que foi o fenômeno de ignição da base da capa térmica ali. E aqui o que vai ser a transição da fase de desenvolvimento para a fase de desenvolvimento completo, né? Vai ser a ocorrência do flashover, e entendo o flashover mais como um atalho, certo? Que nada mais é do que a fase de desenvolvimento completo se trata quando todos os materiais combustíveis ali naquele ambiente entrarem em combustão, certo? Então a gente vai ver ela agora. Então, todos os materiais combustíveis aqui entrando em combustão ao mesmo tempo, certo? Então, o que seria isso? Máxima liberação de calor, todo o material combustível já falei, fumaça negra, densa e turbulenta, rebaixamento do plano neutro, então ele se rebaixa ao seu ponto mais baixo possível, limitado, o rebaixamento do plano neutro também vai ser limitado pelas saídas de janela, todos os escapes daquele ambiente vai ser limitado por quão baixo aquele plano neutro vai conseguir atingir ou não, certo? Quanto mais aberturas eu tiver naquele ambiente, mais superior vai ser o meu plano neutro. Quanto menos aberturas, mais inferior vou ter o meu plano neutro, beleza? Vai ser limitado pelo combustível e pelo comburente. A transição
a transição vai ser o quê? Combustível foi consumido ou presença de combustível de combustão lenta, certo? Ou seja, oxigênio abaixo de 14%, beleza? E aqui a gente entra na última fase, que é a fase de decaimento. Ou seja, todo aquele combustível já entrou em combustão, porém eu vou ter não necessariamente uma presença de chama viva, certo? Eu vou ter ainda bastante temperatura, eu ainda vou ter uma continuação de algum nível de desprendimento de combustível, né, naquela fumaça, e eu vou ter um ambiente incubado, certo? A gente está tratando aqui do desenvolvimento numa forma padronizada, assim, para a gente criar uma cronologia. E a gente vai mostrar, eu vou mostrar para os senhores algumas variações também, tá? Então, decaimento, ele pode se dar por diversas formas, ou por limitação do combustível ou limitação do comburente. Limitação do comburente, eu ainda vou ter a temperatura elevada e eu não vou ter a possibilidade da chama, certo? Níveis baixos de comburente, eu não vou ter aquela chama viva. Mas eu ainda vou ter um risco muito elevado, porque a qualquer momento alguns desses fatores podem voltar dentro desse cenário aqui. Então, se eu tenho uma limitação por comburente, qualquer que seja uma porta se abrindo, um vidro quebrando, pode ofertar o que faltava para aquela equação fechar e aquilo ali voltar a se incendiar, certo? Voltar a entrar em combustão, beleza? Então aqui tem, que aí a gente vai entrar já nos fenômenos extremos do fogo, que nessa fase de decaimento aqui, ela vai ser essencial para o que aconteça, certo? Mas tenham em mente que o decaimento ele pode acontecer em qualquer fase do incêndio, certo? À medida com que ele vai crescendo, pela limitação do comburente, ele pode decair, certo? Entendam como uma crescente de fato. E essa crescente pode ser interrompida pelo decaimento se eu tiver alimentação de comburente, por exemplo, certo? Então, se por uma ação intencional alguém fechar a porta daquele ambiente ali, eu vou provocar a limitação do meu comburente e eu vou provocar o decaimento daquela curva daquele incêndio, tá ok? Então, é bem dinâmico isso, tá? Não é tão engessado nesse sentido assim, um após o outro nessa sequência específica, tá? Então, o que eu vou ter necessariamente no decaimento de característica? Eu vou ter temperatura ainda alta no ambiente, a continuação daquela termólise, se eu tenho uma temperatura alta e se eu ainda tenho combustível ali dentro, que ainda não queimou, eu vou necessariamente ter um desprendimento de vapores combustíveis. Esses vapores combustíveis vão se misturar com a fumaça negra e vai dar um aspecto de caque à fumaça, certo? Então a fumaça negra vai ser misturada com esses vapores combustíveis e ela vai clareando a ponto dela ficar caque, certo? Atingir essa coloração. E o foco em incubação pode ocorrer na fase crescente, que foi o que eu falei. Não necessariamente ele ocorre depois do desenvolvimento completo. Pela dinamicidade do combate a incêndio, isso pode ocorrer na fase crescente, que é a fase intermediária ali, certo? Então, um resumo aqui do que seria cada fase aqui. Então, resumindo, fase inicial, início do processo de secagem, termólise do foco, temperatura pouco acima do ambiente, não se percebe um incêndio externamente ao foco, formação de capa térmica, fumaça de branca acinzentada mais laminar, limitado pelo combustível. E aqui esse ponto limitado pelo combustível, um exemplo, por exemplo, se eu tiver uma sala cheia de cadeiras e eu tiver uma sala de depósito de espuma industrial. Então, o tipo do combustível vai ditar como vai ocorrer aquele incêndio. E é isso que quer dizer também o limitado pelo combustível, tá? O fogo pode ser debelado com extintor por estar numa fase bem inicial, incipiente. A transição é quando a chama atinge o teto, beleza?
crescente, secagem e termólise de outros combustíveis em volta ali do foco, temperaturas altas, produção de fumaça negra com estratificação da fumaça, formação do plano neutro bem definido, limitado pelo comburente, possibilidade de ocorrência de clarões na fumaça, que a gente chama de ghost flame, ok? Possibilidade de ocorrência de rollover e flame over, certo? Que são os dois fenômenos que eu falei. Primeiro, rollover, ignição da base da capa térmica, e o flame over é aquela escape da fumaça com ignição assim que sai do ambiente em contato com o comburente externo, tá? Transição ou entenda também como um atalho da fase crescente para a fase de desenvolvimento completo, é a ocorrência do flashover, ok? Que é a ignição generalizada dos combustíveis no interior daquele ambiente, ok? Desenvolvimento completo, todo combustível do cômodo está em combustão, máxima liberação de calor, fumaça negra, densa e turbulenta, rebaixamento do plano neutro, limitado pelo combustível e comburente, certo? Transição para a fase de decaimento, combustível foi consumido ou presença de combustão lenta, ou seja, limitação do comburente, oxigênio abaixo de 14%. Decaimento, temperaturas ainda altas no ambiente, continuação da termólise dos combustíveis, presença de fumaça CAC e foco em incubação, ou seja, pode ocorrer na fase crescente, ou seja, essa fase aqui pode ocorrer aqui também, certo? Antes do desenvolvimento completo desse incêndio, certo? E aí a gente entra nos fenômenos extremos do fogo, que aí a gente vai destrinchar os dois que a gente já abordou de forma bem pincelada aqui. Primeiro deles, que é a generalização do incêndio, ou seja, o flashover. Essa generalização, ou seja, ignição quase simultânea de todos os combustíveis em um compartimento, incluindo a parte gasosa dos combustíveis, fazendo com que todo o volume do cômodo entre em combustão. Transição da fase de crescimento para a fase de desenvolvimento completo, certo? Não provoca onda de choque significativa. Geralmente o flashover ocorre posteriormente ao rollover, certo? Fenômeno bastante comum em incêndios urbanos em compartimentos, certo? O rollover tem como característica anteceder esse flashover, e isso é bastante delimitado, né? E aqui a gente vai ter o segundo fenômeno extremo do fogo, que é o backdraft, certo? Então, em que condições vai ter a ocorrência a possibilidade de ocorrer esse backdraft? O que eu consigo avaliar de sinal de que de que pode ocorrer esse backdraft ou não? O que é o backdraft? O backdraft é a ignição repentina daqueles gases combustíveis acumulados naquele ambiente ali. Então, lembra quando a gente falou do decaimento, né? O decaimento ele vai provocar um ambiente propício com temperatura elevada e bastante combustível acumulado da termólise que ocorreu ali continuamente daquele ambiente incubado, certo? Então, eu vou ter um ambiente propício com combustível e com calor, certo? E o que vai faltar dentro desse, para fechar esse triângulo aí? Vai faltar o quê? O comburente. Então, com a entrada de ar, ou seja, por uma abertura de uma porta desavisada ou sem uma leitura devida, ou a ruptura de uma janela, por também um acesso indevido, isso pode ser o início de uma ignição, certo? E essa ignição a gente chama de backdraft. Então, quais são esses sinais? Então, ambiente subventilado, então necessariamente o ambiente vai ter que estar incubado. Eu vou ter uma fumaça CAC densa e turbulenta. Lembra? CAC, por que CAC? Pela mistura da termólise contínua ali com a fumaça negra, vai dar essa coloração CAC. Densa devido ao acúmulo dos combustíveis e turbulenta porque ela já vai estar bastante aquecida, tá? Ela vai se dar em lufadas, vai ter a presença de lufadas nas partes superiores das portas e janelas, ou seja, nas frestas superiores. O ar ele vai ser sugado pela parte inferior da porta, ou seja, para alimentar essa combustão lenta.
A presença de línguas de fogo, ou seja, a chama de ponta, que é o flame over, que a gente já falou, indica que a fumaça está acima do ponto de ignição, precisando apenas diluir-se com o ar para incendiar. Tá? Oleosidade dos vidros, então, vai condensar, vai se assemelhar ao escorrimento de um óleo pelos vidros, se tiver o acesso visível a algum tipo de vidro naquele ambiente, né? Ou um basculhante, ou a própria janela fechada naquele ambiente cubado, você vai perceber a oleosidade por dentro. Portas e maçanetas aquecidas e o efeito algodão, ou seja, devido à densidade da atmosfera no interior do ambiente, qualquer material que cair ou quebrar no interior fará um som abafado, como se estivesse ouvindo o chumaço, ouvindo com um chumaço de algodão no ouvido, certo? Então, o que é característico também é um crepitar da combustão lenta que é possível ouvir pela próximo a qualquer que seja o acesso, ou janela ou porta daquele ambiente ali. E aqui a gente encerra esse contato com a teoria da combustão e até a próxima, senhores.